filho do milionário vê mendigo negro e exclama: "Ele é meu irmão!" A mãe fica estática. São Paulo nunca pareceu tão vibrante quanto naquela manhã fria de outono. O sol mal começava a espreitar entre os arranha-céus e a cidade já estava cheia de ruídos, buzinas, passos apressados, rostos cansados. Beatriz caminhava com seu filho, Miguel, um garotinho de 6 anos com olhos que transbordavam curiosidade. Pelo calçadão do parque, próximo ao seu apartamento luxuoso no coração da cidade. Miguel corria de um lado para o outro, segurando firme a mão da mãe, até que uma figura rouca e magra chamou sua atenção. Um menino negro, sujo, sentado no chão com roupas rasgadas, olhava para o movimento da cidade com olhos calejados. O contraste era brutal. Daquele lado, Miguel com seu anorak importado, tênis caros, sorriso cheio de dentes. Do outro, aquela criança perdida no concreto impiedoso. Sem pensar, Miguel parou, olhou fixamente para o garoto e soltou alto, com uma convicção que cortou. O silêncio ficou pesado, denso, quase sufocante. Passantes cochichavam, sem esconder o choque e a curiosidade. "Será que a mãe daquele menino é uma louca?" ouviu uma voz. "Que absurdo!" murmurou outra. Mas para Beatriz, nada daquela atmosfera fazia sentido. O que seu filho, tão inocente e brilhante, enxergava ali? Como podia Miguel sentir isso tão forte, sem se importar com sua posição, seu mundo, seu passado? Ela lembrou de Arthur, seu falecido marido. O homem por trás daquela fortuna silenciosa que mantivera segredos profundos. Quantas vezes ele evitara falar sobre seu passado? Quantos murmúrios ela guardou sem questionar? Agora, diante daquele menino, todos os mistérios vieram à tona. Quem seria aquele menino? O que unia Miguel e Rafael? Aquele menino de rua com um olhar perdido, mas que parecia carregar um universo dentro dele. Beatriz sentiu o rosto arder, as mãos começaram a tremer. Aquela não era uma simples confusão de criança. Era uma prova, um desafio cruel lançado pela vida. Enquanto ela observava Rafael se levantar devagar, o casaco sujo balançando com o vento, percebeu quão tênue era a linha entre dor e esperança. Sem saber exatamente por quê, puxou Miguel pela mão e chamou Rafael para ir com eles. A tensão no ar era palpável. Os poucos olhares dos que passavam carregavam julgamento, pena e medo. O contraste entre aquele menino esquecido e a mansão luxuosa que Beatriz chamava de lar nunca foi tão real, tão pesado. À medida que avançavam, perguntas se formavam rapidamente na cabeça dela. Rafael seria o filho escondido que Arthur nunca quis revelar? Um amor oculto do passado? Ou seria algo ainda mais obscuro? Beatriz sabia que o relógio começava. Um novo capítulo estava prestes a começar. Uma história cheia de verdades enterradas, disputas e talvez redenção. Por enquanto, a única certeza era o olhar de Miguel, tão firme, tão verdadeiro, dizendo mais que palavras podiam explicar. "Ele é meu irmão." Ecoava em sua mente como uma sentença, uma promessa, um enigma que precisava ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel caminhava animado, como se estivesse levando um amigo para brincar, ignorando a torrente de murmúrios que o cercava. Rafael, hesitante, olhou em volta, seus olhos ainda espelhando uma mistura de dúvida e esperança. Beatriz se sentia em conflito. A decisão de levar Rafael para casa era arriscada, mas o apelo do filho era irresistível. O calor da inocência de Miguel flamejava em meio ao frio do julgamento dos passantes. O coração grudado na garganta, ela se perguntava o que aquilo significava. Era uma simples bondade ou algo mais profundo? De repente, um grito cortou o ar. Parem! Vocês não podem levar esse menino! A voz aguda de uma mulher a fez parar em seco. Seus olhares se voltaram para uma mulher alta, com cara de quem estava prestes a explodir. Ela cercou-se com passos firmes, o rosto embargado de raiva. Era a última coisa que Beatriz precisava. Você só tá fazendo isso para se sentir melhor, disparou a mulher. Ele não é seu irmão. Ele é um lixo da sociedade. O sangue de Beatriz esquentou. Cada palavra daquela mulher era como um soco no estômago. Miguel, confuso, olhou para Beatriz, seu sorriso desvanecendo. Rafael, ainda mais apreensivo, começou a recuar. A gente pode ajudar ele, Miguel insistiu, sua voz tremendo. Ele é meu irmão! Ele repetiu como se essa afirmação pudesse mudar tudo. O olhar da mulher se suavizou por um segundo, mas logo retornou à intensidade. Vocês não sabem quem ele é. E você, madame, não quer se envolver com ele. Você não sabe o que ele é capaz. O que você sabe sobre mim? Beatriz respondeu, os lábios se entreabrindo com raiva, mas a mulher não deu atenção. Eu conheci o pai desse garoto, e ele... A mulher hesitou. Seus olhos tremeram antes de proferir a revelação devastadora. Ele é um criminoso, um assassino. E quem sabe de quem ele é filho? O mundo ao redor de Beatriz pareceu escorregar. Um frio intenso a envolveu. Aquele choque fazendo sua mente girar. A imagem de Rafael, o menino sujo e perdido, começava a mudar sob uma nova luz. E se tudo o que ela havia sentido estivesse errado? A história dela, a ligação apressada que fazia no coração de Miguel, a determinação de levá-lo para casa. Tudo isso estava prestes a desmoronar. Não! Miguel chorou, sentindo a tensão no ar. O menininho apertou a mão de Beatriz. Você acha que pode salvar o mundo, não é? A mulher zombou. Mas a verdade é que seu irmão pode ser mais perigoso do que você imagina. Rafael ficou em silêncio, a expressão confusa. O olhar profundo, antes esperançoso, agora parecia um redemoinho de angústia. Ele balançou a cabeça, tentando entender as palavras da mulher. Beatriz se virou para ele e, em um gesto involuntário, procurou conforto que parecia escasso. Aquela revelação a atingiu como um soco, deixando uma marca inconfundível. Rafael poderia ser o filho perdido de um crime impensável, mas como saber o que era verdade? E mais importante,
como isso afetaria seu filho, Miguel. Ela olhou ao redor, as pessoas ainda murmurando, concentradas na cena angustiante. A vida em São Paulo continuava a se mover, mas para Beatriz, tudo parecia ter parado. As interrogações começaram a inundar sua mente como uma tempestade. O que havia em seu passado que ela não sabia? E o que isso significava para Miguel? O silêncio pairou, denso e ameaçador. O chão sob seus pés parecia desmoronar, ao mesmo tempo que uma nova verdade se instalava em seu coração. A mão de Miguel apertando a dela e o olhar perdido de Rafael tornaram-se uma luta contra o tempo. As perguntas eram como gritos em sua mente. Como seguir em frente? E se a única certeza fosse que tudo aquilo estava prestes a mudar para sempre? Enquanto a tensão pairava no ar, o coração de Beatriz disparava. As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente, mas a necessidade de proteger Miguel e Rafael dominava sua lógica. Ela respirou fundo, tentando pensar, quando, de repente, tudo mudou. Um barulho agudo cortou o ar. Um estrondo profundo, como se uma bomba tivesse estourado, ecoou na rua. A multidão se virou em um movimento coletivo, rostos confusos, e a mera ideia de normalidade se desfez em frações de segundo. O vidro de um prédio próximo estilhaçou-se espontaneamente, e pedaços de vidro choveram sobre o calçamento, causando gritos de pavor. Beatriz agarrou Miguel, sua mente correndo como um furacão. Rafael ficou paralisado. Beatriz puxou Miguel mais perto de si, enquanto seu coração martelava. A mulher que gritou se virou, sua raiva agora substituída pelo desconcerto, e no meio desse caos, algo se destacou. Do meio da fumaça e do estilhaço, uma figura emergiu. Um homem de black barba, a face conhecidamente familiar. O mesmo homem que Beatriz só havia visto em fotos amareladas. O homem que fora parte dos segredos mais profundos de Arthur. Não pode ser! A mente de Beatriz gritou, enquanto ela piscava, tentando entender a cena. O homem se dirigia a ela, um olhar fixo que parecia atravessar a multidão, e de repente, tudo ficou claro. Ele tinha características que se assemelhavam a Rafael, o menino negro que havia abraçado a ideia de ter um irmão da noite para o dia. Beatriz! Ele gritou, a voz soando para ela como um eco distante, mais intenso. Você não sabe o que está fazendo. A mulher que se opunha a Beatriz vacilou, seu olhar mudando de raiva para perplexidade. Miguel ainda olhava para Beatriz, sem entender, enquanto Rafael, agora paralisado, encarava o homem com uma mistura de medo e expectativa. O mundo inteiro parecia estar em câmera lenta, cada movimento uma eternidade. Quem é você? Beatriz perguntou, a voz trêmula, lembranças de um passado que ela preferia esquecer, ressurgindo com força. Ele se aproximou, mas sua expressão carregada de um significado que Beatriz não conseguia decifrar. Eu sou seu irmão, Beatriz. Eu sou filho do mesmo pai que você. Um choque que a fez cambalear para trás. Olhares entre ele e aquele estranho saltavam como faíscas. O que significava tudo isso? O menino ao lado de sua mãe tinha laços de sangue com alguém que parecia ter saído de um pesadelo. Ele não pode ser seu irmão. Isso não faz sentido. É impossível! Beatriz gritou, implorando por lógica em uma situação que parecia irreal. Você sabe que é verdade. Arthur me escondeu. Ele teve medo, mas você precisa saber. Rafael é seu irmão, Beatriz, e nós dois precisamos de você. O homem gesticulava, os olhos carregando um desespero que a atingiu de cheio, nesse momento. O chão sob seus pés começou a desmoronar. O que estava acontecendo? Rafael, a criança resgatada do abandono,
Poderia ser um pedido por ajuda ou ser que ligava um passado que Beatriz desejava enterrar. Em meio ao caos, ela não sabia mais em quem confiar. Os olhares da multidão vacilavam entre julgamento e encanto, como se esperassem por uma resposta que ela não tinha. Rafael, você é meu irmão? Beatriz balbuciou, seus olhos se unindo aos de Miguel, que ainda segurava a sua mão, buscando respostas. O alvoroço em torno deles foi se dissipando, mas o silêncio que a envolvia era ensurdecedor. E na confusão do dia, as perguntas só aumentavam. O que isso significava? Para Miguel? Para Rafael? Para sua própria vida? A cidade continuava a girar, mas para Beatriz, o tempo havia parado. Um novo mistério se desenhava e as consequências do que acabara de descobrir estavam prestes a se revelar. A tensão pesava como chumbo. O olhar de Beatriz continuava preso no homem que afirmava ser seu irmão. A mente dela fervilhava. As palavras ecoavam em sua cabeça enquanto ela lutava para entender. Rafael é seu irmão. O mundo ao redor desaparecia. E por um momento, tudo o que restava era um labirinto de memórias não resolvidas. Miguel segurava sua mão com firmeza, sentimento de proteção ressoando entre eles, enquanto Rafael, a criança agora cercada de mistério, hesitava entre o medo e a esperança. Beatriz estava prestes a perguntar mais, a questionar as informações que mudavam tudo, quando um novo grito atravessou a multidão. É ele! Ele fez isso! A voz de um homem cortou a agitação, sacudindo a situação como um terremoto. O olhar de todos se voltou para uma figura atordoada, um homem com roupas de jardineiro, que apontava. O que você quer dizer? Beatriz exigiu, o coração acelerando. O homem, tremendo, continuou. Ele é o responsável! O incêndio! Ele estava lá, eu vi! A afirmação despencou como uma bomba. O incêndio! Beatriz lembrou de uma notícia que havia lido há algumas semanas sobre o incêndio criminoso que destruiu parte de um bairro. O que estava acontecendo? Como você pode afirmar isso? A voz de Beatriz soou estridente, cheia de insegurança. Rafael a olhou, confuso e atemorizado. Os olhares se voltavam de novo, pesados. O homem, ainda indicando Rafael, respirou fundo, como se coletasse coragem. Eu vi ele saindo da loja junto com um grupo de garotos. E então a loja pegou fogo. Não tenho dúvidas, ele estava lá. O impacto daquelas palavras fez um nó se formar na garganta de Beatriz. Não, não pode ser verdade. Dizer isso parecia um mantra, uma forma de buscar confiança entre as lavas de seus pensamentos. O que mais ela não sabia? Cada nova revelação parecia rasgar ainda mais a conexão que começava a se formar entre eles. Miguel, ainda segurando a mãe, não entendia. Mãe, eu confio nele! Ele é meu irmão! Sua voz magoada ecoou, cheia de fervor inocente, mas a dúvida começava a se instalar profundamente. O homem continuou, sua voz ganhando força. Você pensa que está ajudando, mas você não sabe quem é esse garoto. Ele pode muito bem ser um criminoso. O julgamento enraizou-se nas palavras, e uma rebelião começou a se erguer na multidão. Murmúrios de reprovação misturaram-se a olhares de pena, criando um torvelinho de emoções ao redor. A boca de Beatriz secou. O passado dela e os segredos de Arthur se tornavam uma rede complicada de mentiras e meias-verdades. Rafael, você é um criminoso? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de insegurança e medo. A esperança em seu coração começando a esmorecer. Rafael hesitou.
os olhos expressando a dor de quem carregava um fardo pesado. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, eu não sei, eu só quero um lar. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O som da multidão desaparecia, e tudo o que restava foi a dúvida sem fim. Beatriz se sentia perdida. Seria possível que Miguel estivesse certo e que o laço de sangue se estendesse até essas sombras? Mas dentro de todo esse caos, uma percepção cortante surgiu. O homem que se dizia irmão tinha razão em várias maneiras. O que realmente unia todos eles? Um laço de sangue? A dor do abandono? Ou estavam todos apenas tentando sobreviver em um mundo que tratava a vida como se fosse descartável? Uma explosão de risadas jogou luz na escuridão que se formava. De repente, uma criança gargalhou ali perto. O riso estampava um sorriso inocente sem saber do abismo se formando. E pela primeira vez em dias, Beatriz sentiu uma noite de esperança se esgueirar entre os cacos de seu coração. Mas a tensão não se dissipou. Como ela escolheria entre Rafael, Miguel e a história que estava prestes a se desdobrar? O que viria depois? Isso era apenas o começo de uma verdade que mudaria suas vidas para sempre? As perguntas pairavam no ar, sem respostas, ecoando ao longo das ruas de São Paulo, enquanto a cidade pulsava, indiferente ao intenso drama humano que se desenrolava sob seu olhar. Enquanto a tensão pairava no ar, o coração de Beatriz disparava. As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente, mas a necessidade de proteger Miguel e Rafael dominava sua lógica. Ela respirou fundo, tentando pensar, quando de repente tudo mudou. Um barulho agudo cortou o ar. Um estrondo profundo, como se uma bomba tivesse estourado, ecoou na rua. A multidão se virou em um movimento coletivo. Rostos confusos e a mera ideia de normalidade se desfez em frações de segundo. O vidro de um prédio próximo estilhaçou-se espontaneamente e pedaços de vidro choveram sobre o calçamento, causando gritos de pavor. Beatriz agarrou Miguel, sua mente correndo como um furacão. Rafael ficou paralisado, os olhos arregalados, surpreso pelo que estava acontecendo. Todos se agacharam, um mar de corpos tentando se proteger. Beatriz puxou Miguel mais perto de si, enquanto seu coração martelava. A mulher que gritou se virou, sua raiva agora substituída pelo desconcerto. E no meio desse caos, algo se destacou. Do meio da fumaça e do estilhaço, uma figura emergiu. Um homem de barba, a face conhecidamente familiar. O mesmo homem que Beatriz só havia visto em fotos. O homem que... Não pode ser. A mente de Beatriz gritou. Enquanto ela piscava, tentando entender a cena, o homem se dirigia a ela, um olhar fixo que parecia atravessar a multidão, e de repente, tudo ficou claro. Ele tinha características que se assemelhavam a Rafael, o menino que havia abraçado a ideia de ter um irmão da noite para o dia. Beatriz! Ele gritou, a voz soando para ela como um eco distante. Você não sabe o que está fazendo. A mulher que se opunha a Beatriz vacilou, seu olhar mudando de raiva para perplexidade. Miguel ainda olhava para Beatriz, sem entender, enquanto Rafael, agora paralisado, encarava o homem com uma mistura de medo e expectativa. O mundo inteiro parecia estar em câmera lenta, cada movimento uma eternidade. Quem é você? Beatriz perguntou, a voz trêmula, lembranças de um passado que ela preferia esquecer, ressurgindo com força.
Eu sou seu irmão, Beatriz. Eu sou filho do mesmo pai que você. Ele gesticulou para Rafael, que agora parecia tão perdido quanto os outros ao redor. O que significava tudo isso? O menino ao lado de sua mãe tinha laços de sangue com alguém que parecia ter saído de um pesadelo. Ele não pode ser seu irmão. Isso não faz sentido. É impossível! Beatriz gritou, implorando por lógica em uma situação que parecia irreal. Você sabe que é verdade! Arthur me escondeu. Ele teve medo, mas você precisa saber. Rafael é seu irmão, Beatriz. E nós dois precisamos de você. O homem gesticulava, os olhos carregando um desespero que a atingiu de cheio. Nesse momento, o chão sob seus pés começou a desmoronar. O que estava acontecendo? Rafael, a criança resgatada do abandono, poderia ser um pedido por ajuda ou o ser que ligava um passado que Beatriz desejava enterrar. Em meio ao caos, ela não sabia mais em quem confiar. Quando as necessidades e as revelações passaram por sua mente, outro estrondo cortou a cena. A estrutura do prédio danificado da qual o homem emergiu começou a desmoronar. Um grito ecoou e um pedaço do teto desabou, atingindo a mulher que havia atacado Beatriz momentos atrás. O rosto dela se distorceu em horror, antes de desaparecê-la sob a nuvem de poeira e fumaça. Todos gritaram, mas o pânico trouxe um momentâneo silêncio. Beatriz ficou paralisada, o queixo caído. O homem, que afirmava ser seu irmão, olhava para a cena. Rafael olhou para Beatriz, o olhar perdido entre a cena caótica e as revelações devastadoras. Miguel, com os olhos grandes, segurava a mão da mãe, buscando segurança, mas agora tudo era um turbilhão de incertezas. O homem continuou a olhar para os destroços e, num momento de desespero, apontou para Rafael. O passado dele pode ser a chave para nos salvar. Você precisa acreditar em nós. A tensão cresceu e Beatriz sentiu seu coração afundar. Tudo o que ela pensara estar claro agora estava enredado em uma rede de segredos ainda mais complexa do que imaginara. E quando ela achava que a confusão não poderia piorar, um grito irrompeu da fumaça. Uma voz familiar, distorcida pela dor, ecoou através do caos. Beatriz, é você! Beatriz ficou paralisada. Era Arthur! Os olhos de Beatriz se arregalaram. O homem que pensara ter perdido, que se fora e a deixara sozinha, agora estava ali, exatamente no centro do seu pior pesadelo. Ele estava vivo. E sua presença poderia acabar com tudo ou salvar todos. Arthur! Seu rosto estava pálido, os traços marcados pela condição e pelas memórias de um passado que ela não queria revisitar. Mas agora, essa reviravolta a deixava sem chão, cheia de perguntas sem resposta. O que você está fazendo aqui? Ela se forçou a perguntar, enquanto o caos ao redor continuava a se desenrolar. Um emaranhado de segredos girando na tempestade de quem realmente eram e o que ainda estava por vir. Enquanto Beatriz encarava Arthur, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e confusão. A cidade em volta continuava caótica, mas para ela tudo parecia em câmera lenta. O homem, que ela pensava ter perdido para sempre, havia retornado numa explosão de segredos e mistérios. E ao mesmo tempo, Rafael, o menino que achara ser seu irmão,
parecia cada vez mais a peça central de um quebra-cabeça que ela não estava preparada para montar. Arthur, o que está acontecendo? Por que você nunca me disse que tinha um irmão? E por que ele... Beatriz não conseguiu terminar a frase. O peito dela estava apertado. Um nó de emoções que se misturava à dor da revelação. O pânico aumentou à medida que as palavras ecoavam em sua mente. Como tudo isso poderia ser verdade? Rafael olhava entre Beatriz e Arthur, a confusão em seu rosto dando lugar ao desprezo, quando a realidade começou a desmoronar. Para ele, a figura de Arthur representava uma conexão distante, mais nova, que poderia lhe oferecer uma família, ou destruir o pouco que ele havia conseguido encontrar. Você precisa me acreditar, Arthur disse, sua voz cheia de urgência. Rafael não é quem você pensa. Ele, antes que pudesse terminar, um novo estrondo ecoou. O chão tremeu e gritos ecoaram. Beatriz se virou rapidamente para assistir a parte do prédio desmoronando. E, no dia em que ela achava que não poderia ficar mais perdida, o horror se tornou palpável. E, no meio daquela confusão, não havia notícias próximas. Um homem se espremeu pelos escombros, um sorriso sádico nos lábios. Parabéns, Beatriz! Você realmente conseguiu, mas eu pensei que você já sabia. Um irmão que não é só irmão, mas também um criminoso. A voz era cortante como um fio de lâmina. Beatriz reconheceu a silhueta. Daniel, um homem ao maior braço direito de Arthur nos negócios escusos do passado. O que você quer dizer com isso? Arthur questionou, irritado, suas mãos se cerrando em punhos. Você não tem nada a ver com isso. Daniel apenas sorriu. Um sorriso que desnudava uma verdade insuportável. Não sou eu que digo. Mas, a verdade é tão doce. Rafael é filho dele. Não de você, Beatriz, mas do próprio Arthur. Um filho não reconhecido de um dos piores momentos de sua vida. O ar escapuliu do peito de Beatriz como se um balão tivesse estourado. E a cidade pareceu parar. Não pode ser! Beatriz murmurou, o chão sumindo sob seus pés. Rafael ficou em choque, os olhos se abrindo mais, confuso entre a revelação e o desespero. Como ele poderia ser parte de um jogo tão sujo? A proteção que havia sentido sua vida inteira estava se dissipando. A multidão agora murmurava, cada um avaliando a nova reviravolta. Que tipo de mãe era Beatriz? E aquele menino, Rafael, havia se tornado a centralidade de um drama que poderia acabar em tragédia. Você nunca escapou, Beatriz. Todas as suas escolhas sempre voltaram para você. E agora você não pode se esconder. Cada palavra de Daniel era um golpe cruel, fazendo o coração de Beatriz afundar. Eu não fiz nada! Beatriz gritou, mas a emoção em sua voz soava mais como uma súplica do que uma defesa. Miguel olhava para ela, sua expressão crispada pelo horror. O que aquela verdade significava para ele? Para seu futuro? Porque o mundo parecia desmoronar ao redor deles. Arthur respirou fundo, percebendo que sua própria história estava sendo exposta ao escárnio. Como um cadáver encontrado em lugar impróprio. A tensão atingiu um limiar insustentável. Rafael, ainda paralisado, olhou entre os adultos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça familiar que lhe fora escondido. O que significava tudo isso? Ele agora tinha um pai e um irmão, mas tudo parecia tão sombrio e confuso. Você não pode me dizer que é verdade. Rafael finalmente falou, sua voz tremendo. Eu sou apenas um garoto. Daniel sorriu, um sorriso que era mais ameaçador que solidário. E é isso que torna tudo tão interessante. Você é uma peça-chave, meu garoto.
E agora, o que vai acontecer com cada um de nós? Um silêncio pesado tomou conta do lugar. A multidão sussurrava. Beatriz sentia o peso do olhar de todos sobre ela, como se fossem juízes de um tribunal. O cenário mudava e a família que ela esperava construir estava desmoronando em um caos de mentiras e traições. Arthur olhou para o filho que ele nunca soube que tinha, sua expressão um tumulto de arrependimento. Rafael, se você soubesse a verdade desde o início, isso teria mudado tudo. A frase ficou no ar, inacabada, como uma nota desafinada. Enquanto a tensão estourava em um grande balão de dor, outra explosão ecoou mais à frente. Um novo grito atravessou o ar. Não era apenas uma reviravolta, mas um sinal de que os segredos de Arthur estavam prestes a se revelar em um nível ainda mais devastador. Beatriz agarrou Miguel com força, a mente girando, percebendo que a verdadeira batalha começava agora. Rafael, você é o futuro ou uma maldição? E como Arthur lidará com as sombras que o cercam? Do caos em torno deles, o cenário estava prestes a mudar outra vez, e ela não sabia se conseguiria se recuperar dos ecos do que estava por vir. Enquanto Beatriz encarava Arthur, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e confusão. A cidade ainda estava em caos, mas para ela tudo. O homem que acreditara ter perdido para sempre estava diante dela. Mas a neblina de segredos e mentiras parecia mais densa do que nunca. Rafael, o garoto que a fizera sentir novas esperanças, agora carregava a marca de um passado que ela não sabia se poderia suportar. Arthur, por que você nunca me disse sobre Rafael? Por que esse garoto? A voz de Beatriz era uma súplica, um pedido para entender uma história que estava se transformando em um pesadelo. Arthur apenas balançou a cabeça, a expressão dele mostrando conflito. Beatriz, você precisa entender. Rafael é filho de um erro do passado, um erro que eu tentei esconder. Um erro? Você fez isso por quê? Beatriz sentiu o coração apertar em seu peito, um coquetel de raiva e dor. Rafael estava ali, ouvindo tudo. Ele olhava para o chão, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Não sou um erro! Ele gritou, mas a fragilidade do seu tom quebrava a dureza da declaração. Daniel, o homem que havia revelado a verdade, aproveitou a oportunidade. E se eu dissesse que há mais? Que vocês nunca conheceram a verdadeira história? Ele sorriu, como se tivesse mais a dizer. Um novo estrondo interrompeu o tempo, e num piscar de olhos, um caminhão de bombeiros apareceu. Sirenes gritando, luzes piscando, a multidão se afastando, enquanto o temor se espalhava. Havia fumaça em um dos prédios, mas o que realmente chamava atenção era uma figura se esgueirando através da confusão. Beatriz viu algo que a fez prender a respiração. A figura se aproximava rapidamente, e quando ela avistou o rosto, seu coração parou. Era outra mulher, mas não qualquer uma. Era a mãe de Rafael, uma mulher que ela conhecia bem, parte do passado que ela pensou que tivesse deixado para trás. A mãe dele? Beatriz murmurou, em estado de choque. Mas ela está viva? Não, Arthur gritou. Mas era tarde demais. A mulher estava agora diante deles, a expressão de desespero e fúria nos olhos. Você não pode levá-lo. Ele não pertence a você. Sua voz era um grito de socorro, mas também de possessão. E Beatriz sentiu seu estômago se revirar. Por que você está aqui? Beatriz questionou, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela se virou para Rafael. Você não sabe, não é? Não sabe o que aconteceu. Você merece saber a verdade. As palavras da mãe de Rafael atravessaram o ar como uma flecha, cravando-se em todos presentes. A multidão observava com os olhos arregalados, murmurando e trocando olhares sustidos.
Beatriz se sentiu perdida. A verdade sobre Rafael poderia desintegrar tudo o que construíra. Ele é meu irmão e você não pode tirá-lo de mim. Miguel, ainda segurando a mão de Beatriz, agora estava falando com firmeza. O garotinho não entendia a gravidade das palavras, mas sua inocência estava clara. Está vendo, Beatriz? Daniel disse, saboreando a confusão. A verdade nunca é simples. Ninguém é quem parece ser. E ele sorriu, como se soubesse algo que estava prestes a explodir. A mãe de Rafael avançou, o olhar fixo na mulher diante dela. Você não sabe quem são os Arantes. Você foi deixada no escuro, Beatriz. Eles estão envolvidos em coisas que você não pode imaginar. Seu pai? Ela hesitou. E a multidão disparou olhares entre si, a expectativa crescendo como a tensão no ar. Meu pai? Beatriz sussurrou, sua voz mal saindo, a mente girando com imagens de um passado que não queria revisitar. O passado a alcançava, e agora tudo estava se entrelaçando. Sim, seu pai e o meu, eles estavam envolvidos em coisas muito sombrias. E agora que você trouxe Rafael para sua vida, você poderá enfrentar a fúria que não sabe que está vindo. A menos que... Ela fez uma pausa, o olhar mudando de um desespero desesperado para um brilho de determinação. A menos que você escolha se aliar a nós. O coração de Beatriz quase parou. A revelação a virou do avesso. A tumultuada conexão entre seus passados estava mais entrelaçada do que nunca. Daniel observava o próprio show, como se soubesse que as histórias que estavam prestes a se desenrolar poderiam abalar as fundações daquela cidade. Beatriz olhou para Arthur. Ele estava de pé, o rosto branco, a realidade redesenhando os contornos de tudo que acreditara. E o que acontece se eu não aceitar? Beatriz questionou, um desafio escondido em meio ao temor. Então você verá. Nesse instante, a multidão começou a dispersar e, em meio ao barulho, a verdade começava a emergir, engendrada em uma teia de segredos, revelações e o silêncio que ainda carregava o sino da morte. O chão sob os pés de Beatriz estava se movendo, levando tudo para um novo território. O que a vida reservava agora, quando a verdade começava a ser revelada, e os laços de sangue se tornavam um campo de batalha. Uma pergunta ecoava na mente dela enquanto olhava ao redor. Qual seria o preço a pagar por essa revelação? E quanto de sua própria alma estava disposta a sacrificar para salvar Rafael? A tensão pairava no ar e todos pareciam esperar. Beatriz sentia seu coração disparar enquanto encarava a mãe de Rafael. As palavras dela estavam penduradas na atmosfera como uma nuvem carregada, prestes a desabar. Você não sabe o que está fazendo. A mulher gritava, mas Beatriz não sabia mais em quem acreditar. Rafael a olhava, pedindo ajuda, enquanto a verdade começou a se... Beatriz gritou, energizada por um impulso desesperado. Miguel estava ao seu lado, segurando forte sua mão, seus olhos brilhando com determinação. Eu não deixarei você ir, mesmo que você esteja ligado a tudo isso. Arthur estava em choque, sem saber como lidar com a figura do seu passado que ressurgira das cinzas. Rafael, você tem que entender. Ele começou, a voz trêmula. Então Daniel, que mais parecia um espectro maldito, interrompeu, fazendo tudo desmoronar. Eu sei de tudo. Arthur, Daniel disse, rindo enquanto o caos se desenrolava. Você tem noção de que nesta cidade, cada segredinho tem seu preço? E os segredos de sua família? Bem, eles estão prontos para explodir. Beatriz olhou para Arthur, tentando encontrar resposta,
mas ele apenas desviou o olhar, como se estivesse encarcerado em seu próprio passado. O peso da culpa era palpável e Rafael, ainda em silêncio, se tornava um espectador de um espetáculo que estava prestes a explodir. E então aconteceu. Um novo grito cortou o ar, mas esse não era qualquer grito. Era um grito familiar. Era Clara, a melhor amiga de Beatriz, que aparecia correndo, os cabelos desgrenhados e o rosto pálido. As pessoas ao redor pararam, perplexas, enquanto ela se aproximava com fúria. Beatriz, você não consegue entender o que está acontecendo, consegue? Clara estava ofegante, a voz alta e clara. O tempo pareceu parar. O olhar de Beatriz se fixou uma amiga, a única que sempre tivera acesso ao seu mundo particular. Clara! Beatriz mal conseguia articular as palavras. O que ela tinha a ver com tudo isso? Você precisa saber. Rafael não é apenas sobrinho de Arthur. Ele é... Clara hesitou, a tensão aumentando a cada segundo. Ele é filho da irmã de Arthur. A irmã que Arthur nunca quis que você soubesse que existia. O mundo de Beatriz começou a girar. Ela olhou para Rafael, depois para Arthur e em seguida para Clara. O que isso significava? Uma luz de entendimento se acendeu, mas a escuridão também o parecia avançar. Seu passado não é só seu. Clara continuou, seus olhos ardendo de raiva e proteção. E você sabia que Rafael poderia ser potencialmente o herdeiro de uma fortuna que tinha sido escondida? A irmã de Arthur? Ela está viva, Beatriz! Um arrepio percorreu a espinha de Beatriz, enquanto os murmúrios da multidão ecoavam, transformando em um alvoroço. Como assim? Viva era algo que soava quase impossivelmente distante. Os olhos dela se fixaram na mãe de Rafael, esperando resposta. Mas a mulher mal conseguia esconder a agonia em seu olhar. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ela começou a gritar, os olhos se tornando vulneráveis. Mas não havia como voltar atrás. A verdade estava fundindo tudo em uma paleta confusa de gritos e mentiras. A cidade ao redor parecia ignorar a batalha pessoal que se desenrolava ali. Um som de sirene se aproximava, mas isso não importava mais. A conexão entre eles estava se transformando. Estava mudando a cada revelação dolorosa. Se ela está viva, então o que significa para mim? Para Rafael? Para você, Arthur? As perguntas fervilhavam em sua cabeça. Significa que Rafael é uma herança viva de tudo que você deixou para trás, disse Clara. E tudo ao redor dela parecia brilhar em um misto de dor e revelação. E se você não tomar cuidado, isso poderá custar muito mais do que apenas seu conforto. E com essas palavras, o chão começou a se mover. Um terremoto de emoções e segredos estava prestes a se revelar. E Beatriz sentia que a cada instante uma nova verdade poderia desmoronar suas expectativas. O que realmente estava por vir? O que mais poderia existir nas sombras? E mais importante, poderiam eles enfrentar tudo isso juntos? Ou estavam condenados a se separar diante da própria realidade? A fumaça no ar começou a se dissipar, mas o peso da verdade continuava a subir. O relógio estava correndo. E Beatriz percebeu que a vida que ela conhecia estava prestes a se desfazer. E a única coisa certa era que a revelação de Clara mudaria tudo. Enquanto Beatriz encarava Arthur, seu coração pulsava. A revelação de Clara deixara um peso esmagador.
como se uma bomba tivesse estourado ao seu redor. A mãe de Rafael avançou, os olhos preenchidos de desespero. E os murmúrios da multidão pareciam se intensificar. Todo mundo estava preso naquela teia de mentiras e revelações. Rafael, paralisado, olhava para todos, a confusão dominando. Rafael, você precisa entender! Arthur tentava falar, mas a presença da mãe do garoto era um peso contra todo o resto. Beatriz sentia-se perdida como em um labirinto, e as palavras estavam se emaranhando em sua mente. Não posso deixar você aqui, gritou para a mãe de Rafael. Mas a mulher estava em seu próprio furacão de emoções. Você não sabe quem você é, Beatriz. Ela olhava nos olhos dela, implorando. Você não sabe a verdade sobre Arthur. As palavras soavam como um grito, e Beatriz sentiu o chão começar a ceder sob seus pés. Uma explosão repentina estava prestes a ocorrer, mas não de uma bomba. Desta vez, era uma verdade devastadora. Rafael se virou rapidamente. O que você quer dizer com isso? A voz dele ressoou, uma mistura de medo e esperança. O que você sabe sobre meu pai? Os olhos da mãe de Rafael brilharam com a urgência. Mas antes que ela pudesse revelar mais, um novo grito cortou o ar. Mãe! Era uma voz juvenil, vinda de trás da multidão. Uma figura se movia apressadamente, avançando em direção a eles. Você precisa saber! A figura agitada chorava, e todos os olhares se voltaram para ela. Uma menina, talvez a mesma idade de Miguel, com os olhos arregalados. Meu pai ele é o verdadeiro pai de Rafael. O mundo parou. Beatriz sentiu um frio na barriga que quase a fez desmaiar. Ele é filho do assassino. Um silêncio pesado se instalou. A revelação caiu como um bloco de gelo. Todo o caos pareceu se esfumar, enquanto a multidão processava aquela bomba. Beatriz olhou para Rafael, o garoto que havia tentado proteger, e tudo o que ela conhecia parecia desmoronar. Não, isso não pode ser verdade. O desespero em sua voz ecoou, enquanto a mãe de Rafael finalmente cedeu ao tumulto. Eu não sabia. Eu não sabia. Você estava com ele, com meu pai, a menina gritava, a fúria misturada à dor. Ele está atrás de você, tentando destruir tudo. Você tem que entender. Beatriz se sentia perdida. Mas eu só queria ajudar. Miguel, segurando a mão da mãe, olhava para a confusão, seu pequeno coração batendo forte. Rafael, perdido entre emoções, virou-se para Arthur. Isso significa que você é um criminoso. Você me deixou como um brinquedo nos planos de sua família. Sua voz soava vazia e Beatriz queria desaparecer, levar seu filho para longe daquela realidade cruel. Pare! Arthur gritou, seus olhos transbordando um desespero profundo. Eu fiz o que fiz por vocês. Mas outros gritos começaram, as vozes da multidão crescendo, transformando o lugar em um campo de batalha emocional. Você é um monstro, Arthur! Daniel gritou, rindo de forma amarga. E você ainda quer se esconder? Os ecos dos julgamentos misturavam-se ao ambiente, cada palavra perfurando Beatriz. Rafael olhou para sua mãe e uma tristeza profunda tomou conta dele. Mamãe, eu não quero ser parte disso. Eu só quero... Basta! A mãe de Rafael gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você ainda é meu filho, e você precisa saber que somos mais do que o que eles dizem. Então, uma luz piscou, um carro da polícia parou, e os oficiais desceram, prontos para entrar em ação. Beatriz sentiu a pressão aumentar. Não! Isso não pode acabar assim! O pânico subiu, e ela se viu em uma encruzilhada. O passado a cercava, e agora tudo que seu coração desejava estava prestes a ser destruído. O caos se instalou, e Beatriz gritou, Miguel, vamos sair!
Mas Rafael, cheio de esperança, ficou parado. Ninguém sabia mais o que fazer. A verdade se desenrolava como um fio solto, e no centro daquela tempestade, uma nova pergunta ecoava. Quem realmente eram eles? E o que a vida reservava para aqueles que habitavam esse labirinto de segredos? As sirenes tocavam, mas o som não era mais do que a melodia da incerteza. O futuro estava nas sombras, prestes a se revelar. Beatriz sentia seu coração disparar enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. O rosto da mãe de Rafael expressava desespero, e cada palavra que saía de seus lábios cortava como uma faca. O passado a cercava como um lobo faminto, prestes a devorar o que restava de sua vida pacata. Ao fundo, as sirenes dos carros da polícia se aproximavam, mas naquele instante parecia que o tempo havia parado. Rafael estava paralisado. As palavras da mãe reverberavam em sua mente. Ele era parte de algo muito maior, uma teia de mentiras que o aprisionava. Mãe, você está dizendo que eu sou um criminoso? A incredulidade em sua voz era palpável. Ele olhou para Beatriz, buscando compreensão em seus olhos. Eu apenas queria uma família. Beatriz não sabia o que dizer. Seu coração estava apertado. Um nó no peito que a impedia de respirar. O rumo de tudo parecia tão incerto. Olhou para Miguel. As pequenas mãos do filho segurando forte a sua, e o amor que sentia por ele a fez tomar uma decisão. Não deixarei que esse passado defina quem somos. Rafael, nós vamos tirar você disso. Arthur, envolto em seus próprios pensamentos, finalmente encontrou coragem. Não, você não precisa se sentir assim, Rafael. Ninguém é definido por seus pais. Ninguém está preso ao que aconteceu antes. Mas as palavras soavam vazias agora, como eco em um lugar vazio. Daniel, que estava ali sorrindo perversamente, começou a rir. Vocês acham que podem mudar o destino? Essa linhagem já está marcada. A tensão na multidão se intensificou e os murmúrios começaram a crescer. Medo e incerteza estavam estampados nos rostos de muitos, mas Clara, a amiga de Beatriz, deu um passo à frente. Esqueçam o passado. O que importa é o agora. Se Rafael é filho do passado de Arthur, isso não o torna menos especial. Todos podemos mudar. A coragem nas palavras dela trouxe uma brisa de esperança. Beatriz, inspirada por aquilo, gritou: "Sim, isso é uma nova chance! Vamos quebrar esse ciclo! Rafael, você pode não ser quem pensava, mas isso não importa! Nós te queremos!" Um silêncio profundo se instalou, enquanto a realização permeava os rostos ao redor. Rafael olhou para Beatriz. Um brilho renovado em seus olhos. Você ainda me quer? A fragilidade de sua voz ecoou no coração de todos. Certamente que sim! Nós vamos lutar juntos. Beatriz respondeu, o firme aperto nas mãos de Miguel se tornando um símbolo de força. A multidão, antes repleta de juízos, começava a se unir, inspirada pela fé de Beatriz e Clara. Daniel, percebendo que as coisas estavam mudando, esmoreceu. A expressão de desdém agora quase se desvanecendo. Então, o som de sirenes invadiu o ambiente. A polícia finalmente chegara. Nós não estamos fugindo, Beatriz gritou para os oficiais.
Estamos aqui para confrontar nosso passado e construir um novo futuro. Os policiais pararam, surpresos pela intensidade da cena. O oficial se aproximou, avaliando a situação. Estamos aqui para ajudar. O que está acontecendo? A voz deles era calma, mas havia uma urgência no movimento dos oficiais. Beatriz olhou para Rafael e uma onda de determinação a atravessou. Isso não é apenas sobre nós. É sobre tudo que temos que enfrentar juntos. Este é o momento da verdade. Rafael, agora com esperança fervendo dentro dele, deu um passo à frente. Eu sou quem decido ser, não quem outros dizem que sou. E as palavras reverberaram, criando um eco de resiliência e união. O oficial assentiu, a seriedade em seu olhar mudando para um semblante de compreensão. Estamos aqui para garantir que todos estejam a salvo. Vamos conversar e resolver isso. Beatriz sentiu que talvez podiam construir algo a partir daquela confusão. A vida estava mudando e, quem sabe, podiam se reencontrar no verdadeiro significado de família. O calor do amor pelo filho, a amizade e a determinação estavam ali, pulsando intensamente. Enquanto a multidão começava a dispersar lentamente, Beatriz olhou para Arthur. Nós precisamos conversar e você precisa assumir a responsabilidade. A determinação em sua voz era clara. Mãe? Miguel puxou sua mão, seus olhos brilhando de curiosidade e um pouco de medo. Ela se abaixou e o abraçou. Estamos juntos, meu amor. Não há nada que não possamos enfrentar lado a lado. E enquanto a cena se desenrolava, ainda havia um grande mistério no ar. Que tipo de futuro os esperava? Cada um carregava um pedaço do passado, mas o que seria do amanhã? Agora, antes que você vá, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhum conteúdo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.